Vamos ver agora. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui aos canais das redes sociais da BEAD. A gente está nessa noite ao vivo no Facebook e no YouTube, com duas convidadas muito especiais para a gente. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a doutora Ana Cecília Marques e a Luciana Lage, que vão estar aqui compartilhando esse debate com a gente. Doutora Ana Cecília Peta Roselli Marques é médica, psiquiatra, doutora em ciências pela Unifesp, membro do Conselho Consultivo da BEAD, nossa ex-presidente, coordenadora da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, supervisora de políticas municipais de drogas de Tarumã, que é um município em São Paulo. A Luciana Lage, ela é graduanda em Pedagogia na UF, conselheira em Dependência Química pela Uniad e Unifesp, integrante e voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino, owner da fanpage Vítimas da Desinformação e realiza palestras de prevenção em escolas e empresas e é uma entusiasta da hashtag SoberLife das mídias sociais. Então, hoje, para a gente falar sobre esse assunto com essas duas super convidadas, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre álcool e mulheres. Vou começar perguntando para vocês, meninas, por que esse tema? Por que é tão importante a gente falar de álcool e mulheres? Doutora Ana, começa? Começo, né? Primeiro as mais velhas, né, Sabrina? Prazer, Luciana, muito legal esse bate-papo. Bom, do meu ponto de vista, é muito importante esse tema, porque as mulheres sempre ficaram quase que invisíveis a essas questões das drogas, do uso de drogas, né? Enfim, se a gente acompanha a história da humanidade com as drogas, sempre os homens, os estudos para os homens, como tratar os homens, e as mulheres ficaram à parte de toda essa investigação, né? E tem muitas diferenças mesmo em relação ao gênero que vão influenciar no curso dessa doença ou da prevenção ao longo da vida. Então, essa invisibilidade, né, que tem a ver com a cultura, tem a ver com vários outros aspectos do desenvolvimento humano, né, do progresso, da própria revolução industrial, também prejudica muito a prevenção e o tratamento das mulheres. Então, muito importante falar disso. Luciana, e para você, como é que esse tema é tão importante? Eu acho que é importante porque a questão do álcool não é uma questão de gênero, mas nas mulheres acontecem peculiaridades, a questão da composição corporal, então é importante a prevenção focada nas mulheres também. Então, eu gostei muito da escolha do tema e acho que é muito importante. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre isso, né, doutora Ana? A Luciana já trouxe essa questão das peculiaridades em relação à mulher. O que tem aí, principalmente na atualidade, em relação ao álcool e às mulheres? Quais são as características das questões relacionadas ao álcool nessa população? Bom, inicialmente, o perfil, né? Eu acho que é muito importante que a gente fale um pouco do perfil das mulheres que bebem, né? Como eu disse antes, muito invisíveis, bebiam solitariamente, bebiam em casa, bebiam mais velhas, né? Isso eu estou falando lá atrás, no começo do século passado, né? No meio do século isso já muda, né? Bom, no começo do século passado nós tivemos um movimento de temperança, né? As mulheres, então, tentando proteger os homens, né? Da questão do álcool, se mobilizando, o álcool destruindo as famílias, e os homens eram os bebedores, né? E aí o modelo moral vigente. Depois começa a se perceber que não eram só os homens que sofriam desses problemas da bebida, mas mesmo assim
a cultura fazia com que as mulheres ficassem escondidas, bebendo mais tarde e bebendo em casa. Com a Revolução Industrial, aí sim a mulher começa a galgar outro papel na sociedade e começa a imitar ou ficar exposta aos mesmos rituais dos homens, né? E exposta a esses mesmos rituais, ela vai também carregar os malefícios, e aí sim tem a ver com essas especificidades de gênero, né? Como é que é o organismo da mulher. Pior do que isso é chegar hoje, neste século, né? O século que a Luciana ainda vai vibrar muito e viver muito bem, né? E ver qual é o padrão que as meninas e as mulheres jovens têm bebido. Imitando os homens, elas vêm bebendo na forma de abuso. Então, além de expostas, né, mais visíveis nesse momento, e, portanto, com muito mais malefício em função disso, até social, elas imitam o padrão de beber dos homens, que é esse beber muitas doses num curto espaço de tempo. O próprio binge drinking acontece assim para as mulheres, e atingindo taxas na adolescência maiores que a dos meninos. Se elas já são mais vulneráveis, é lógico que elas vão ter muitos outros malefícios e muito precocemente. Então, na verdade, a gente está falando de uma mudança aí em que, dentro das questões que as mulheres tentaram se igualar aos homens, também teve uma mudança no padrão em relação ao consumo do álcool, né? Sem dúvida. E era mais tardio e uma coisa mais silenciosa, escondida, e hoje já ganha aí um status dentro da sociedade ainda no final de infância, início da adolescência, né? Cada vez mais cedo. Luciana, você está dentro de um coletivo de mulheres que tem questões relacionadas ao álcool, né? Você consegue perceber esse padrão, assim, como é que você vê a questão das mulheres mais velhas, como é que era o consumo delas do álcool e a história delas do alcoolismo, e nas meninas mais jovens, né? Imagino que, além de você, devam ter outras mulheres da tua faixa etária. Como é que você percebe um pouco dessa história que a Ana Cecília dividiu com a gente? Então, no coletivo, eu percebo que as mulheres de idade mais avançada, apesar do padrão ter modificado, elas também tiveram contato com a bebida na infância e na adolescência. Uma delas até uma vez falou sobre a questão do vinho misturado com açúcar, que a mãe dava quando era pequena. Então, o contato é desde jovem. E a questão dos bailezinhos, que tinha Cuba Libre, Hi-Fi. Então, assim, na faixa dos 50 anos, eu vejo uma similaridade na idade que começou, na adolescência. Mas o padrão que a doutora disse da questão da mudança do ambiente de trabalho, muitas mulheres eram donas de casa e foram trabalhar, e aí tem a questão do happy hour, aí quer beber junto com os colegas de trabalho. Algumas até, assim, já ouvi partilhas dizer que quando tentou parar de beber, fez uso de Red Bull para fingir que estava bebendo, para não sofrer até um certo bullying, né? Então, querendo se igualar, aquele pertencimento, né? Seja na mesa do happy hour do trabalho ou naquela mesa de amigos. Mas, assim, a minha visão dentro de um grupo e até de outros grupos de 12 Passos é que a maioria das mulheres começam na adolescência. Acho que é bastante importante, Ana, isso que a Luciana trouxe, dessa questão do contexto social, né? Ela falou de duas falas aí. Uma do álcool dentro da família,
Então, de mulheres que começaram com uma naturalização da bebida em ambiente familiar, em festas da família, ou no dia a dia, né? Agora a gente está aí em quarentena, né? Então, o álcool que muitas vezes era fora de casa, ele vem para dentro de casa. E a mulher, ela é um modelo de comportamento, né? Então, se ela traz o álcool para dentro de casa, com os filhos, como é que isso acontece dentro da família, né? E como é que, na fala da Luciana aí, que eu queria que você comentasse, Ana, ela falou de 2 pesos grandes, o grupo e a pressão do grupo, né? Principalmente na adolescência, para pertencer. Então, se eu não bebo, eu acabo tendo que pedir alguma coisa para não ficar inadequada na situação, e quando isso também é bem comum na família, né? Como isso é um comportamento normalizado. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do início precoce, como é que a sociedade pode proteger ou acaba sendo um fator, né, importante aí de início de consumo. Então, aquela outra mulher, ela bebia escondido em casa e bebia a bebida que ela tinha em casa, que provavelmente era do homem da casa, né? Hoje, os pais bebem e as meninas bebem em casa também, e mesmo nos levantamentos que foram feitos no final do século passado, as meninas ainda bebiam mais em casa. Agora não. Agora quase que se igualou beber em casa, quer dizer, pegar a bebida dos pais, às vezes porque os pais também utilizam a bebida junto com a família, sem fazer nenhuma ação de prevenção, né, sem explicar o impacto daquela bebida num organismo de adolescente, que aquilo não é um produto qualquer, aquilo é um produto para adultos, né? Quando não acontece isso, as meninas imitariam a família. Mas o que aparece agora é que as meninas estão bebendo muito fora, né? E na balada. E a balada oferece drink grátis para a mulher, né? Então, a adolescente ela tem acesso à bebida gratuitamente. O menino paga pela bebida e a mulher não. E toda essa pressão que é da própria indústria, né, para que a menina beba mais, né? Isso já vem da metade do século passado, como eu falei, desde a Revolução Industrial. Então, a curva de crescimento do álcool entre mulheres é enorme, né? E com isso, as consequências agudas, né? Por exemplo, uma intoxicação, um acidente de carro, uma intoxicação, uma submissão sexual sem consentimento, às vezes um estupro, um abuso, enfim, outro tipo de abuso, né, uma violência, enfim, e também a taxa da dependência, né? Nós vamos ter todas as consequências chegando antes na vida da mulher, porque ela é mais vulnerável, por conta dessa mudança de padrão, né? Então, a sociedade tinha que proteger melhor a mulher com políticas muito específicas, proteger desde a adolescência, mas proteger a mulher que já está exposta, adulta, e que vai sofrer todo esse processo de problemas, né, relacionados ao consumo do álcool. Luciana, então, como é que você vê essas questões aí que a Ana falou? O que você vê que faz diferença na família? Então, isso que a doutora falou, eu tenho até experiência própria. Na fase que eu bebia, aconteciam muitas festas chamadas Ladies First, que é a mulher chegar antes e estar com bebida liberada, e depois os homens entrarem. Então, assim, hoje, pensando nesse tipo de festa, isso é um horror, porque a mulher se embebeda e depois os homens entram, a mulher baixa a censura e muitas vezes ela acaba até ficando com uma pessoa que ela não ficaria, ou então, como a doutora disse, sendo vítima de abuso. Se ela entrar num grau muito elevado, né, ou no binge, ela tem mais riscos de violência sexual. Então, assim, essas festas existiam no meu início da vida adulta e ainda existem. Uhum. E a questão do open bar, né,
independente do Ladies First, a questão das noites especiais para as mulheres, você junta um grupo de amigas e aí ganha um champanhe, por exemplo. Então, assim, eles investem pesado no público feminino. E a questão da família, a gente vê muita repetição de padrão, né? Até estudando pedagogia, a gente vê isso, né? Que a pessoa aprende muito pelo exemplo, né? Então, assim, uma menina que vê a mãe lidando com os seus problemas, com as suas angústias, com problema, seja de trabalho ou aquela que está em casa com o pai, e ela vai e procura o álcool, ela acaba ensinando isso para a filha. Então, você vê muito alcoolista que tem a mãe alcoolista por trás. Então, eu vejo essas duas situações que a doutora disse, na questão das festas, né, de incentivo à mulher ficar bêbada, e a questão nas famílias, tanto com exemplos próprios, quanto com exemplos, seja no coletivo ou em outros grupos que eu tenho acesso. Ana, em relação à busca do tratamento, né? A gente falou um pouquinho do perfil do uso de álcool na mulher e das suas especificidades. O tratamento, ele também tem que ser diferente? Sem dúvida, Sabrina. O tratamento, bem, na verdade, é a questão do diagnóstico, né? Primeiro, com várias nuances não encontradas nos homens, né? Que também tem a sua dependência ali instalada, e sem a menor dúvida, se o diagnóstico vai envolver muitos outros aspectos, como o relacionamento com os filhos, o cuidado dos filhos, o tratamento tem que envolver tudo isso também. Não é possível que a gente acredite que a mulher vai deixar toda a família em casa para ir para uma sessão de terapia, né, perder um tempo no percurso, ir de volta, e na hora do jantar, quando ela tem que cuidar dessas tarefas todas do lar, que ainda são muito dela, né? Mesmo a mulher moderna, hoje, que tem acesso a outras tecnologias e otimiza melhor o seu tempo, ela vai ter um deslocamento, ela vai ter um investimento para fazer no seu tratamento que tem que levar em conta o cuidado da prole, o cuidado do marido, do lar, enfim, e outras responsabilidades que ainda são muito dela, né? Lógico que nós já evoluímos, né? Que a gente divide muito mais com o esposo, com os parceiros, enfim, mas o tratamento precisa ser diferente. E depois vamos combinar. Tratamento estudado e desenhado para homem não é a mesma coisa que um tratamento estudado e desenhado para mulher, que ainda deixa muito a desejar, tá? Então, a mulher, inclusive, ganha menos para gastar com o seu tratamento, né? Se nós começarmos a dizer todas as diferenças aí em relação ao gênero, né? O homem e a mulher na mesma função, os salários são diferentes. Então, como que ela arca, né, com tudo isso, com tantas diferenças? Então, precisaríamos ter um capítulo do tratamento que falasse de tudo isso, e mais um pouco, né? Vamos falar da farmacologia empregada no tratamento feminino, vamos falar da psicoterapia, né? E vamos falar dos grupos, né? Quanto mais o grupo é homogêneo, mais eficaz ele é. Então, não adianta querer misturar homem com mulher, porque os assuntos são muito diferentes. E a intervenção também deve ser, né? Para poder dar conta dos problemas, né? Luciana, você percebe isso? Conta um pouquinho para a gente do que é esse coletivo do alcoolismo feminino, como é que é o trabalho. Vem um pouco dessa ideia, né, de ter um espaço específico para as questões femininas. Sim, ele foi fundado por uma alcoolista que convidou uma alcoolista amiga e uma psicóloga para fundarem com ela. Ela, no passado, leu uma reportagem desse aumento nas mulheres, ficou muito impactada, e ela também notava essa falta, às vezes, de ter liberdade para falar determinados assuntos, seja na cabeceira de mesa de um grupo de 12 passos ou numa terapia coletiva.
mista, né? Então, ela sentiu essa necessidade, o coletivo ele foi lançado dia 20 de fevereiro, um pouco antes da pandemia. Acabou que a pandemia ajudou ao coletivo ganhar força, porque pelas redes sociais, muitas mulheres acabaram encontrando, né, a gente, e hoje somos mais de 200 mulheres, somos divididas em 4 grupos por regiões do Brasil e brasileiras radicadas fora do Brasil, e também temos um grupo LGBTQ+, né, isso que a doutora falou, quanto mais homogêneo, né, com certeza, e nós fazemos 2 reuniões semanais com a presença dessa psicóloga, que é a nossa psicóloga voluntária, que inclusive é associada da BEAD. Que está assistindo a gente aqui, a Cláudia Leiria. Boa noite, Cláudia. Um beijo para você. Então, assim, tem sido um trabalho bem bacana, além dos grupos e das reuniões. A gente tem a biblioteca virtual, onde a gente disponibiliza alguns livros em PDF, alguns artigos. A gente promove lives. Inclusive, quero fazer um convite público para a doutora Ana Cecília, para ela fazer uma live com a gente, se ela aceitar. Aceito. E a gente também faz alguns questionários, né, para ter esses dados das meninas, escolaridade, idade. O que você percebe, Luciana, assim, que fez diferença? Você, né, já participou de outros grupos e já tem aí um tempo de recuperação. O que você percebe que fez diferença em ter um grupo especificamente para mulheres? A Luciana travou aqui para mim. Travou para você, Ana? Não, travou. Ela está com a boquinha aberta. Opa, acho que ela vai voltar agora, hein? Vamos ver. Senão a gente Oi! Vamos lá. Oi! Você chegou a ouvir? Não. Então, você já tem aí uma escola aí de algum tempo em recuperação em que você frequentou outros grupos, outros tratamentos, seja, né, se capacitando como conselheira, seja pela tua história pessoal. O que você sente nesse grupo, né, de tratamento só com mulheres, a diferença em termos da abordagem ou da disponibilidade da mulher se colocar? Você, de fato, na prática, percebe diferença? Eu percebo a diferença de liberdade de falar de determinados assuntos, por exemplo, assuntos relacionados à sexualidade. Às vezes as mulheres ficam com vergonha de falar isso em grupos mistos, até porque a gente tem relatos de algumas mulheres que se sentiram assediadas em grupos mistos e não gostam. Então, assim, tem uma liberdade maior de falar sobre a questão de sexo, para quebrar crenças, porque tem mulheres que, quando entram em recuperação, acham que vão ficar tímidas, que não vão ficar, vai perder a desinibição. Então, a gente conversa sobre isso, coisa que a gente não ficaria com vergonha de conversar na presença de homens, e também questões que aconteceram durante o uso, né, de álcool. Infelizmente, há casos de integrantes que foram abusadas, violentadas, e às vezes ela não se sente à vontade de falar isso num grupo misto, né? Então, tem mais liberdade nesse sentido. Temos também integrantes que tem bebê e às vezes não tem com quem deixar o bebê e participa da reunião com o bebezinho. Aí a mulher tem esse cuidado, né? Essa coisa matriarcal, e acolhe, não se incomoda, porque eu já vi em grupo misto, às vezes o homem não tem muita paciência, se o bebê começa a chorar. Então, assim, eu acho que acho que as mulheres têm mais carinho, mais empatia. Para mim foi até curioso, porque o meu psicólogo, ele é homem, meu ginecologista é homem, então foi um desafio até para mim, porque assim, eu por muito tempo, foi até bom para minha recuperação integrar esse grupo, foi novidade, porque eu alimentei muito tempo em mim a questão da mulher como fofoqueira, competitiva, e no grupo não tem isso, né? Nós nos apoiamos, eu entrei para encontrar pessoas com
com o mesmo transtorno que eu e acabei fazendo amigas. Então, o coletivo tem sido muito bacana. E um perfil que eu percebo muito no coletivo é mulheres que entram em recuperação e o companheiro ainda bebe. E aí, muitas vezes, ela acaba se sabotando por conta do companheiro, para não deixar de acompanhar ele. Ou então, companheiros, parceiros, né? Marido, namorada, que às vezes tem ciúme, porque ela está muito envolvida no coletivo, porque a gente tem um grupo que fica funcionando. O grupo do WhatsApp, ele fica quase o dia inteiro, né? A gente só fecha para almoço e para dormir, né? Porque a gente monitora os grupos, tem regras de convivência no grupo, é tudo bonitinho, entendeu? É porque é feito por mulher, né? Nós somos mais organizadas, então é tudo muito organizado. E aí eu percebo, eu até destaquei aqui para falar que eu percebo esses 3 perfis. A mulher que às vezes tem dificuldade de acompanhar as reuniões por conta dos filhos, a doutora até falou isso, sobre a importância da diferença. A questão que eu já disse dos namorados e maridos que às vezes, sem querer, acaba atrapalhando a recuperação da companheira, mas ela também permitindo isso. E, assim, a questão das companheiras que, às vezes, têm crenças relacionadas a minha vida não vai ser divertida, ou então, eu vou ficar mais tímida para fazer certas coisas. E aí uma vai ajudando a outra a quebrar essas crenças, e a nossa psicóloga voluntária também ajuda a gente bastante. Ana, tem vários comentários aqui, perguntas, trazendo um pouquinho disso que a gente começou a falar. O Daniel Cordeiro falou da indústria do álcool, que empurra a garganta abaixo, e as mulheres são um mercado em crescimento. A Leandra fez uma pergunta aqui sobre essa questão, né, do consumo nas mulheres, que eu não sei se você vai saber, mas pesquisas apontam que meninas saem dos estabelecimentos comerciais com 100% do sucesso na compra, e os meninos com 75%. Você sabe dessa questão da facilidade das mulheres fazerem a compra? Sem dúvida. Lá em Tarumã, o número é exatamente esse, aliás, o de meninos até menos. E isso tem uma explicação que a gente vê ao vivo e a cores, é porque a menina, da mesma idade que o menino, ela já está fisicamente mulher. Então, uma menina de 14, 15 anos, ela já incorporou, ela já desenvolveu as mamas, ela já vive aquela sensualidade do manejo social dela, e o menino ainda está no clube do Bolinha jogando futebol. E se ele for pequenininho e magrinho, então, ele parece que tem 12, não 14, não 15. Então, eu acho que esse fator do desenvolvimento, além da indústria, lógico que está sempre por trás, né, aprontando as suas para vender o seu produto como se fosse um produto qualquer, a menina vai já ter esse apelo do desenvolvimento biológico mesmo na frente do menino. Então, compra 100% das meninas lá de Tarumã compram bebida alcoólica e os meninos 62%, tá? Uma diferença grande, né? Do ponto de vista de pesquisa mesmo, que a gente investigou isso, são os meninos mais franzinos que ainda não deram o estirão, né? Isso é hormonal, o deles vem logo a seguir, mas eles ainda continuam com aquela imaturidade, aquela diferença, né, que existe no amadurecimento, inclusive cerebral, do menino e da menina na mesma idade, na adolescência. Então, isso é bem observado. Mas a indústria capricha, né? Ela só falta pôr a cerveja na mão do adolescente, né? E com o layout todo, né? Embalagem, a propaganda. A Alzira fez um comentário aqui em cima da tua fala, Ana, dessa questão do menino ter que pagar a bebida e a menina ganhar. Isso também é comum com a entrada da boate, né? Assim, de ter valor diferenciado, né? Que ela coloca que é uma maneira de atrair mesmo a participação masculina, porque se você usa aí a imagem da mulher,
num lugar que tem mais mulher, também vem mais homem. Então, também é uma forma de vender. E o Ronaldo também fez um comentário em cima disso, que os estabelecimentos, eles, para, né, atraírem, e a questão toda da indústria promovendo, eles também se usam dos anúncios que fortalecem a sensualidade feminina. Então, a gente podia aproveitar esses comentários e entrar nessa questão das políticas públicas, né? Você falou um pouquinho aí da estatística de Tarumã, que é um município pequeno, né, no São Paulo, que eu sei que você vem acompanhando há muitos anos aí a implementação de políticas, mas assim, quais seriam as principais políticas para conter um pouco esse avanço do álcool, né? A gente está falando aqui especificamente de mulheres, mas tem uma série de políticas aí que precisam ser implementadas no nosso país para poder mudar um pouco a nossa realidade. Você podia falar um pouquinho disso para a gente, Ana? Bom, eu até posso falar um pouquinho, né, do ponto de vista do trabalho de campo que a gente fez lá em Tarumã, né, que foi, a gente iniciou mesmo, começando pelas famílias, né, a gente iniciou a abordagem pelas famílias. Por quê? Porque a gente queria que as famílias, né, depois eu quero que a Luciana fale um pouquinho disso também, as famílias, elas precisam entender que o conhecimento avançou muito, que a gente tem muito a dizer sobre drogas, todas, álcool principalmente, e que esses filhos precisam ser protegidos, de alguma forma, por eles pais ou avós, né, que muitas vezes são avós que cuidam dessas crianças. E que não adianta começar nenhum trabalho de prevenção na adolescência. Os nossos estudos mesmo no Brasil apontam que o adolescente já diz para a gente que vai beber antes de fazer 18 anos, e que ele vai beber porque, para ele, bebida é diversão. Ele fala isso na pesquisa, é uma pesquisa da Ilana Pinsky, né, que foi feita em 2010, que mostra isso. E que cigarro, nem tanto, quer dizer, as políticas do tabaco que avançaram, saíram na frente, já controlaram um pouco isso. E como que a gente pode controlar isso? Informando a população adulta, que é modelo, que é o principal agente de prevenção. Prevenção começa em casa. É pai, mãe, avó, ou mudança de comportamento, ou a informação atualizada. Então, a gente começou por aí em Tarumã, informando as famílias, fazendo advocacy, entrando dentro da casa das pessoas, em todos os programas sociais que existiam lá. A gente está medindo esse impacto e, num certo momento, aí a gente vai dizer isso para vocês. Como a gente investiu em controle da oferta, a gente foi lá tentar convencer os comerciantes que eles podiam vender bebida para os maiores, mas para os menores não, e que eles não deveriam vender para os maiores que estão bebendo demais. A gente fez todo esse trabalho que a ciência recomenda que seja feito, e que não mudou nada. Se você imaginar que a gente sorteava os bares e fazia rodízio, então tinha uma dupla sempre num bairro de Tarumã todos os dias. As duplas rodiziavam e os bares também. E não mudou nada. Depois de 3 anos a gente mediu o impacto, as meninas continuavam comprando 100% e os meninos 60%, 62%, e por aí foi. Então, do ponto de vista de prevenção, uma política tem que começar pela família. Ela vai permitir, com a mudança da família, que a gente caminhe e proteja a criança antes que ele se torne adolescente. Porque aí a prevenção com criança já é mais complexa. Se num outro momento der tempo, eu posso explicar o que a gente fez por lá. Ótimo. Então, Luciana, começando a falar da família, conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi com você
a relação da tua família com álcool no teu início, ou quando você começou a pensar sobre isso? Vamos trazer um pouquinho da tua experiência. Tá, eu posso só fazer um pequeno comentário? Fica à vontade. Eu super concordo com a doutora, e as famílias também enxergarem a escola como uma aliada e não como uma inimiga. Porque, às vezes, quando acontece o uso na escola ou na área escolar e a família é chamada na escola, a família fica chateada com a escola, porque chamou. Então, a escola é um grande agente de prevenção, mas essa prevenção não é com uma palestra isolada, mas com um programa, um calendário que dure os meses ativos, né, do ano. E também a questão de começar a prevenção na fase da infância. Tem até um médico que eu gosto muito, que ele fala que a questão do álcool e do tabaco é pediátrica. Começa desde pequenininha. Então, mas falando da minha experiência pessoal, a minha família, ela é muito animada e a diversão sempre foi muito associada à bebida. Então, assim, eu cresci num ambiente onde sempre foi muito, muito comum a bebida presente. Eu, por exemplo, nesse momento, estou na casa da minha mãe e, assim, tem um bar lá na sala. Mas é a casa dela, assim. Se eu tiver minha casa, não vai ter bebida dentro da minha casa. Mas aqui tem. Então, assim, a minha família, ao mesmo tempo que me repreendia, era o exemplo que eu tinha. E meus pais, eles, ao mesmo tempo que eles bebiam, eles queriam me proteger. Então, assim, eles fizeram uma coisa que é muito errada, que a gente sabe, que era o tipo de coisa assim: Luciana, quer beber, quer fumar? Faz com a gente sabendo. Faz com a gente sabendo. Faz com a gente sabendo. E isso acaba que você tá... O pai faz isso querendo proteger, né? De estar ali embaixo da asa, mas ele tá corroborando com aquilo que é errado. Então, assim, foi assim que eu cresci na minha adolescência, quando eu quis beber. Tanto que meu primeiro uso foi com licor, e foi com os meus pais, porque meus pais sempre gostaram muito de sair para jantar, e geralmente a churrascaria tem aquele licorzinho, e eles deixaram de eu beber, mas assim, eu não bebi um licorzinho, eu bebi 5, eu lembro disso. E eles acharam normal, só quando nesse dia eu passei mal, mas assim, eles ficam chateados, tá? Minha mãe sempre que assiste meus lives, ela fala que eu exponho eles, mas é a realidade. Ela fica chateada, mas depois ela não briga, não. Porque, mas você sabe, Luciana, assim, eu sei que meus pais me amam, mas acho que eles também viveram uma época que não tinha muita eu acho que, Ana, é uma coisa que eu ia comentar com você na fala da Luciana aí, né? Quando ela falou, meus pais fizeram uma coisa que é muito errado. Não tem muito certo e errado, né? Assim, os pais, eles vão tentando o que eles aprenderam na geração deles. Então, assim, entenderam aí que embaixo da saia deles, de alguma maneira, tinha um controle. Mas se a gente trouxer aqui para essa tua fala de prevenção, que muitos dos nossos comentários, a Márcia falou, da prevenção começa em casa, a Maria Soares, que deve ser a Dodora, né, falou que muitas famílias têm o hábito de beber em casa e acabam incentivando os jovens. Assim, é muito comum isso tudo. Se a gente for trazer para a parte da prevenção, o que nós, né, que trabalhamos nessa área, ou quem está assistindo aqui porque está preocupado com isso, como é que a gente pode ajudar essas famílias, esses pais, né, tios, avós, irmãos, a lidar de uma outra forma com essa questão do álcool em casa? Todo mundo faz achando que é o melhor. Como é que a gente ensina essas pessoas ou trabalha esses conteúdos para que a gente tenha uma mudança, já que é claro aí que a prevenção começa em casa? Então, eu acho que a Luciana lembrou da escola, é uma instituição que ainda existe, né, até que a pandemia acabe, né, e ela se transforme, a gente não sabe no quê, mas está aí a escola. A escola é uma instituição que reúne as famílias
e que deveria reunir para discutir valores, para discutir responsabilidade e para atualizar, é o melhor lugar para se atualizar a informação, né? O pressuposto mais importante é que o professor tenha acesso à atualização, a livros, a conteúdos aprofundados e ele possa transmitir isso para os pais. A escola tem vários espaços onde a família congrega, se reúne e pode se falar sobre o tema. Nós fizemos isso em Tarumã, aproveitamos tudo que a escola oferecia, o cronograma das festas, as reuniões de pais para falar do uniforme, do lanche, do livro, do diploma, tudo. E a gente, nesses espaços, começou a trazer um pouco da prevenção moderna, que não é falar de droga, é falar o que pode levar aquela criança, aqueles múltiplos fatores que podem ser os fatores de risco e construir um modelo de risco para aquela criança em especial. E aí, depois disso, a gente conseguiu que as famílias nos deixassem a detectar crianças que estavam em risco. E aí a gente começou a prevenção em Tarumã. Né? Então, eu acho que a escola é um lugar onde a gente pode atualizar o conhecimento dos adultos. As religiões oferecem esse espaço também. As instituições, as ONGs, os líderes comunitários oferecem esses espaços e os programas sociais. Eu acho que nós temos muitos espaços onde a prevenção é possível. Por último, a própria saúde. A atenção básica à saúde, a atenção primária, ela tem por obrigação estatutária que fazer prevenção ao uso de drogas, do álcool, do tabaco e de todas as drogas. Não faz. Então, espaço para prevenção tem. Nós temos que preencher esses espaços. E aí a gente vai estar matriciando, atualizando esses adultos. Né? Aí o adulto passa a proteger a criança e o adolescente. A Leandra perguntou aqui sobre a educação, sobre estar no currículo da educação infantil, né, na grade curricular, contando um pouco da dificuldade dela de inserir isso no município que ela trabalha, mas acho que você falou um pouquinho disso, né, Ana, da importância da prevenção não ser, às vezes a gente está falando de inserir no currículo, e aí muitas escolas traduzem isso como uma palestra, uma aula, um psicoeducacional, falando dos malefícios do álcool, mas você estava falando de naturalizar isso no dia a dia da escola, da unidade de saúde, de uma forma geral das empresas, por que não, né? Assim, trazer dentro dos conceitos, dos eventos, do calendário. E eu acho que, Luciana, se eu pudesse te devolver, eu sei que você tem um comentário para falar sobre isso, mas eu acho que uma outra coisa super interessante, já que você é uma entusiasta das redes sociais e faz um trabalho de advocacy importante, né, com vítimas da desinformação. Agora, né, várias pessoas perguntaram aqui, já publicaram sobre o coletivo, sobre a hashtag do alcoolismo feminino. Hoje, como não só a gente tem a escola e esses lugares formais, mas como as próprias redes sociais e como cada um de nós também pode usar a sua experiência, seja profissional, seja pessoal, para que a gente tenha nesses espaços também um local de prevenção, né? Acho que você faz muito isso, né, Luciana? E acredito, se você pudesse falar um pouquinho, assim, eu tenho certeza que você já inspirou muita gente contando a sua história na rede social ou nas entrevistas que você dá. Isso também é uma forma de prevenção que é fundamental. Como é que você vê isso? Eu comecei a escrever, né, depoimentos despretensiosos no meu Face, e a partir desses depoimentos, eu comecei a receber mensagem privada de pedidos de ajuda. E esses depoimentos que eu comecei a fazer, eu fui inspirada, porque aqui no Brasil não é muito comum o dependente químico mostrar o seu rosto. Em outros países é mais comum, tanto que até a hashtag Sober Life, se você coloca ela no Insta,
você vai achar centenas, milhares de instas de pessoas que falam. Tem a Sober Senhorita, a Sober Sede. Agora, aqui, assim, a dependência química, ela é muito tabu. As pessoas, até por conta do anonimato, de quem é membro de grupo, tudo bem, tem a questão da tradição, mas eu acho que a pessoa, indivíduo, ela tem que deixar claro que ela não fala pelos grupos, mas aquela que não se sente que vai ser prejudicada no trabalho, porque infelizmente há preconceito, mas aquela que não se sente que vai ser prejudicada, ela dá a cara. O dependente químico, ele sofre preconceito, assim como o preto sofre, assim como os homossexuais, só que eles procuram um lugar de fala. O dependente químico, ele se fecha. Então, eu me expus muito pelo negativo, então eu quis me expor para o positivo, e eu acabei sendo inspirada por essas contas lá de fora. Falei assim, não, eu vou começar a escrever nas minhas redes sociais, nem que eu atinja uma pessoa. E acabou que eu consegui atingir muita gente, e depois que eu acabei indo em alguns veículos de comunicação, isso se expandiu. Então, assim, eu faço questão sempre de falar sobre a minha experiência. Todo mês de aniversário de sobriedade eu faço um testemunho especial. Eu acho isso muito importante e dá muito retorno, tá? Vem muita gente nos comentários, não, porque as pessoas se escondem, mas no privado vem muita gente pedir ajuda. Mas aí já é uma prevenção, talvez, de pessoas que já estão no uso. Mas, assim, como eu vou em escolas, eu sempre disponibilizo as minhas redes sociais no final das palestras. Então, tem vários seguidores no meu Insta que são adolescentes de colégio que eu fui. Então, assim, eu acho que eu vejo para mim, Luciana, tá? Eu vejo como um dever social. Eu acho que dessa forma eu tô fazendo algum bem para a sociedade. Porque, assim, eu costumo muito usar a palavra transmutar, sabe? Eu fiz muita besteira na minha ativa. Eu mobilizei muitos médicos, mobilizei bombeiro lá no acidente. Então, assim, eu quero transmutar de forma positiva. Então, eu faço isso. E comentando a questão do colégio, até essa questão do tabu também. Eu acredito, até estudando pedagogia, que a lei das diretrizes básicas, ela prevê você falar sobre o assunto na escola. Uhum. Só que eu vejo, até meus colegas de classe, até alguns professores da faculdade, às vezes não sabem como abordar. Eu até já falei que, assim, que se eu tivesse poder de criar alguma lei, alguma sugestão, quero inserir uma matéria dentro das faculdades de pedagogia, que o professor estudasse aconselhamento, dependência química, alguma coisa para ele saber como que ele poderia abordar isso, porque muitos não sabem. Uhum. E assim, por exemplo, você naturalizar isso numa aula de matemática, você colocar a questão do o vovô, até esse médico que eu falei que é pediatra, que eu gosto muito, ele dá o exemplo de você fazer uma questão envolvendo vovô fuma 5 cigarros por dia, que custam tal. Em um ano, quanto o vovô gastou? Isso faz a criança pensar, fala assim, gente, o meu vozinho, ele fuma muito e gasta muito, com esse dinheiro ele poderia... Sabe? Então, assim, você vai criando um senso crítico na criança. Mas eu acho que falta os professores, os pedagogos serem instruídos de como fazer isso. Então, assim, se eu puder deixar uma sugestão, eu daria essa sugestão. Ana, vamos contar para ela que ela falou assim, se eu tivesse o poder de mudar e de propor alguma coisa, vamos contar para ela que cada um de nós tem, o que a gente está fazendo aqui é uma sementinha para isso, mas a ABAD acredita muito no poder da advocacy, né? Da gente poder usar a ciência para pautar políticas públicas, pegar esses dados aqui que a doutora Ana está trazendo, a tua experiência, que é muito legal, porque é difícil a gente pegar uma mulher jovem,
né, que entenda a importância da recuperação na melhoria da sua qualidade de vida, né? Porque não é só tirar o álcool, é você poder conseguir ter um estilo de vida que promova bem-estar. Então, isso é a base das políticas públicas. Vou voltar aqui, o Guilherme Ataíde Ribeiro, que também é um super entusiasta da advocacy. Ana, olha, tem comentários aqui, inúmeros para você, desde a nossa presidente Renata Brasil, que te mandou um beijo, contou para todo mundo que você é a fada madrinha dela, a Mariângela Ribeiro do Rio, Tadeu Lemos de Florianópolis, a Renata Azevedo de São Paulo. Tem aqui um monte de gente te elogiando e dizendo como você foi importante e é importante, e esse é um pouco do nosso papel. Mas eu tenho várias perguntas aqui importantes que a gente não pode deixar de conversar. Uma delas é do Guilherme, voltando ainda nessa questão da prevenção, que ele fala do vácuo na atenção de saúde primária, na questão do álcool e das outras drogas. Né? Se a prevenção também não tem que começar no PSF, Ana, assim, e isso é um grande desafio, né, hoje do SUS. Sem dúvida, eu acho que a atenção primária tem o dever de detectar precocemente, no mínimo, aqueles 20% de usuários de álcool que já têm problemas. 20% dos nossos usuários de álcool têm problemas, eles não são dependentes, alguns já são, mas, enfim, eles entram naquela classificação de usuários com problemas, e que esses nós faríamos uma prevenção importante, né? Não deixaríamos ou evoluir para dependência, ou se já dependentes leves, a gente faria um tratamento na atenção primária mesmo, né? Sem tanto estigma, porque a hora que você encaminha um dependente para um serviço especializado, ele já vai com medo de colocar aquele crachá de dependente, né, que a maioria da população ainda chama de viciado, né, que é uma terminologia muito arcaica, inadequada, moralista, né, e que acaba afastando o indivíduo dos centros especializados, como os CAPs, álcool e drogas. Né? Quer dizer, ele nem vai. Se ele ficasse na atenção básica, ele teria um tratamento iniciado ali, no mínimo, um aumento da motivação, abrir uma janelinha para ele enxergar o problema dele, correlacionar com aquele tipo de comportamento abusivo, enfim. E isso não é feito. Né? Eu fiz lá em Tarumã, a gente fez esse trabalho, a gente detectou precocemente dependentes de benzodiazepínicos, não só de álcool, né? Então de sedativos, de calmantes, enfim, de tabaco, e os próprios médicos generalistas faziam abordagem em grupo de mulheres com mais idade, grupo de adolescente, enfim, o que aparecesse era agrupado e era iniciado uma sensibilização, um advocacy para depois fazer o encaminhamento. E isso mudou um pouco esse fluxo, né? Então, sim, a atenção primária à saúde tem que fazer prevenção, tá? Não tem como se eximir disso. Se nós somarmos a prevalência das diferentes dependências, é muito mais que hipertensão, é muito mais que diabetes. E se a gente tem um programa de hipertensão na atenção primária, por que a gente não tem um programa para álcool e drogas, né? Álcool, tabaco e outras drogas. Então, sim, e principalmente para as mulheres, que são diferentes, são muito mais vulneráveis, vão adoecer antes em função da biologia feminina. Tem muitos comentários aqui, falando um pouquinho ainda da questão da prevenção, que é quanto que o Brasil ainda está, a Márcia falou, o Pedro, da questão, a Fabi, da questão da prevenção aqui, ainda focar muito no reforço negativo e pouco no reforço positivo. Tem um pouco a ver com isso que você trouxe, né, Ana, de poder falar de valores, de resiliência, de outros contextos que não só a droga. Falando sobre isso, Luciana, você já inspirou aqui um monte de gente nos comentários, o pessoal já está querendo propor aqui um projeto de lei.
A Sayonara. Estão perguntando também o seu Face, a sua página, o seu Instagram. Não sei se Vítimas da Desinformação, eu sei que está no Facebook, no Instagram também. Não sei se você consegue colocar aí nos comentários que o pessoal quer te seguir. Você consegue responder, se eu respondo para você. E muitos elogios pela tua coragem, pela tua história, de você estar dividindo aqui com a gente tão abertamente. E queria te fazer uma pergunta em cima disso que a Ana estava falando, antes de voltar aqui para as perguntas, que tem várias ainda das especificidades no álcool na mulher. Uma das questões assim que aparece é a diferença entre as motivações, o que leva uma mulher a buscar tratamento, né, que é diferente muitas vezes do homem, pelas características que a doutora Ana trouxe, mas queria ouvir um pouquinho de você, para depois a doutora Ana comentar, o que te levou, né, ainda tão jovem, em que acredito eu, que seus amigos ainda estavam no auge da relação festiva com álcool, a pensar em parar. Tem alguns comentários aqui, perguntas para a doutora Ana, de como é que a gente vê o momento em que deixa de ser um uso social ou de diversão para ser uma questão maior que tem que ser prestada atenção, tem que ser levado adiante. Então, qual foi esse momento para você, Luciana, da lua de mel até o momento que você entendeu que não dava mais? Então, no ano de 2014, que foi quando eu sofri um acidente que foi bem grave. Muita gente me questionou se todo mundo acha que eu parei, né? Porque eu sofri esse acidente. Não, foi a pé mesmo. Eu fui num banheiro químico, num quiosque de frente para a praia. Eu tinha bebido em 3 locais antes e aí eu tava muito zonza, né? Cerebelo já estava encharcado, né? Sem equilíbrio nenhum. Então, em determinado momento que eu fui no banheiro químico, eu desequilibrei e caí nas pedras. Mas eu não parei por conta disso, porque não foi o único acidente que eu sofri, eu vivia machucada. O que me fez... mas o acidente me deu um clique que não estava maneiro, né? Eu já estava em terapia e tal, que eu podia morrer. Mas o que me fez parar mesmo foi a questão emocional. O lugar de dor que eu estava, eu me sentia muito mal, assim. Eu me sentia uma M, muitas vezes, quando eu acordava no outro dia. E eu quis parar de me sentir assim. E aos pouquinhos eu fui conscientizada de que talvez o grande vilão mesmo fosse o álcool. Então eu falei assim, não, eu fiz um pacto com um amigo na época. A gente era até meio sem saber, porque a gente partilhava nossas questões, a gente nem conhecia grupo. Ele já tinha ido conhecer, eu não conhecia. Tanto que eu conhecia os grupos, eu já estava sem beber, já tinha um tempo. Então, assim, o que me levou a querer parar de beber foi a questão emocional. Não foi machucado, não foi acidente, não foi mico, não foi chacota. Desculpa até os termos, tá, gente? Até os termos que são usados mesmo. Não foi nada disso, foi a questão emocional, foi a questão do emocional mesmo, o lugar de dor que eu estava, até pela questão da ansiedade. Eu sou diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, o álcool junto com essa questão é uma bomba, né? Hoje eu vejo que eu sabotei meu tratamento da ansiedade, inclusive até trazer esse dado no grupo, eu vejo que tem muitas mulheres que têm a questão da ansiedade ou da depressão muito associada ao álcool. Então, eu fui pela dor, mas eu fui pela dor emocional, não física, porque me machucar fisicamente, eu me machuquei muito, mas não parei por conta dos machucados físicos, foi pela questão emocional mesmo, que eu acho que é questão da mulher, né? A mulher tem essa questão mais emocional, talvez não, com certeza a doutora pode falar melhor sobre isso. Não sei se eu respondi, mas foi muito. Olha, tem vários elogios aqui falando da sua
franqueza, de como está sendo legal você dividindo essa sua história, né, e poder ter aqui a experiência da doutora Ana Cecília com a tua experiência na juventude. Ana, um pouco disso que a Luciana falou, a Fabi perguntou aqui em relação ao TAG, se o TAG pode levar ao alcoolismo, né? Ela também falou da questão da depressão, né, como ela vê muita gente com diagnóstico de depressão, dessa questão, assim, né, de como a questão emocional pesou muito para ela. Então, queria ouvir um pouquinho de você, desde a comorbidade psiquiátrica, o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, e como isso está muito relacionado no alcoolismo nas mulheres. Vamos falar, então, um pouquinho da comorbidade, né, que é muito mais prevalente, tanto o transtorno de ansiedade generalizado, quanto a depressão em mulheres, e é um dos fatores pré-mórbidos, né, que vem antes da aquisição da dependência de álcool, e que o álcool é um remédio, né, no momento que ele é um depressor do sistema nervoso central. Na primeira fase, não, ele é um desinibidor do sistema nervoso central, com baixa dose. Então, na primeira fase, ele ajuda os deprimidos a se desinibirem, e na segunda fase, ele baixa, quando já tomou mais doses, ele baixa a ansiedade dos ansiosos. Então, ele é um remédio que serve para todas as tribos, né? O etanol é uma droga suja, que vai para o cérebro todo, não tem um receptor específico, então ele pega os dois eixos. Então, serve para todas as tribos, vira remédio, né, para um cérebro de adolescente cujo sistema límbico ainda não critica esse tipo de comportamento, que ele não está usando um remédio, que ele não foi tratado a ansiedade, que ele está se automedicando sem perceber com a bebida alcoólica, envolvido por toda essa cultura de beber é diversão, beber é sucesso, beber fica mais bonito, fica mais rico, todo esse blá, blá, blá aí da indústria também. Então, sim, a mulher tem na comorbidade um fator de risco maior que o do homem, tá? Uma outra coisa que é diferente entre homem e mulher, a Luciana falou, é a pressão por beber. Então, no homem é esse social, a coisa do machismo, do clube do bolinha, né, da happy hour, e da mulher é o emocional, né, que combina também com essa luta por ocupar outros espaços, né, é uma emoção para a mulher, é uma luta da mulher poder ser valorizada tanto quanto o homem em muitas questões, né, então bebe por emoção, e o outro bebe por pressão, o homem, né? Mulher por emoção. A outra coisa que eu acho relevante dizer é da biologia da mulher, né? A mulher tem, e aí vem também dizer tudo isso por conta do impacto ser diferente no organismo do homem e da mulher. E a mulher saber disso é muito importante, né? Porque ela continua sendo a pessoa que tem a prole, ou que vai ter a sua prole, ou que, enfim, vai ocupar esses lugares aí que são da mulher, né? Com esse sistema límbico diferente do homem. Então, a mulher tem menos água e mais gordura no corpo. E, com isso, ela concentra mais a bebida alcoólica, né? Então, ela, às vezes, mesmo bebendo menos, ela se embriaga mais, ela fica mais intoxicada. É muito mais tóxica a bebida para ela. Se não bastasse, ela pode sim estar num grupo que tem menos enzimas que degradam o etanol, né, a bebida alcoólica. Ela tem menos enzimas, o álcool fica concentrado também. As mulheres que têm mais idade, às vezes desidratam com mais facilidade, e quando bebem, também vão ter o álcool mais concentrado. Uma outra resposta específica da biologia feminina é uma relação que acontece do etanol, da bebida alcoólica, com os neuroesteroides.
os liberadores dos nossos hormônios femininos no cérebro, dando mais toxicidade ao cérebro também, especificamente ao sistema límbico. Então, ela fica doente antes e muito mais gravemente. A mortalidade da mulher, se nós olharmos o organismo feminino, acontece por cirrose precoce, doenças do sistema cardiovascular, também precoce, os acidentes vasculares cerebrais, é um dos exemplos, e suicídio, quando comparadas aos homens, né, em função das próprias comorbidades, como a gente falou. Então, beber que nem homem para mulher é um péssimo negócio. Ana, ainda nessa questão da comorbidade, tem muitas perguntas aqui trazendo a questão dos transtornos alimentares, né? Também. Da anorexia em relação ao álcool, e a Cláudia Leria e alguns outros participantes também perguntaram sobre a questão da bariátrica, como eles percebem muitas mulheres, né, que começam a beber e tiveram essa questão em relação ao álcool. Então, dentro das comorbidades, uma vulnerabilidade grande é essa relação da mulher com o corpo, né? Você podia trazer um pouquinho isso para a gente, aí depois, se a Luciana quiser comentar de como é que ela percebe isso no grupo. Enfim, as mais prevalentes, né, a gente já falou, é a depressão e o transtorno de ansiedade, o espectro ansioso, né? E depois vem os transtornos alimentares mesmo. Então, se ela bebe muito jovem, ela vai ter um efeito deletério da própria alteração metabólica das gorduras, né? E se ela tem transtorno alimentar também, bom, aí o álcool acaba substituindo o alimento, né? O álcool é uma caloria vazia, né? Mas dá essa resposta de saciedade, então ela vai beber mais para sentir essa resposta de saciedade, não comer até que ela faça essa cirurgia, quando isso não funciona, né? Ela tem, por exemplo, um transtorno obsessivo-compulsivo alimentar, não é bulímica e não é anoréxica, né? E ela vai substituir da mesma forma depois o alimento que ela não tolera mais depois da cirurgia pelo álcool, né? Então, essa interface, transtorno alimentar e bebida alcoólica, é altamente tóxica e vai levar a aumento da taxa de suicídio também, tá? Não tem... A comorbidade, do meu ponto de vista, é um dos fatores de riscos mais graves na questão do alcoolismo feminino, tá? E é uma coisa pouco tratada, né, muitas vezes, né, Ana? Não entendi, Sabrina. É uma coisa muito pouco tratada, muitas vezes, né, que fica ali por debaixo do pano, né? No começo totalmente escondida, né? Totalmente escondida, né? Porque se ela já está compulsiva ou se ela já está bulímica, enfim, falar que também está abusando da bebida alcoólica, meu Deus, é muito estigma, né? Muito preconceito. Ali a Helena perguntou em cima disso, dessa questão da bariátrica, que não adianta você fazer a cirurgia se você não muda, né, a relação emocional e todos os componentes aí. Acho que isso acaba sendo um dos motivos pelo fator do abuso do álcool, né? Como remédio, né? No começo, né? Depois a pessoa pode, sim, desenvolver uma dependência e você ter mais essa doença crônica para tratar, né? Cada vez mais grave, né, o caso. Você percebe isso na tua realidade aí, das mulheres que você convive, na relação com o transtorno alimentar ou da questão da comida? Então, no grupo, eu acredito até que a Cláudia fez essa pergunta, porque no coletivo tem muitos casos de mulheres que desenvolveram o alcoolismo depois da bariátrica. Tem muitas mulheres bariátricas no coletivo. Não sei precisar agora
um número, tá? Mas, assim, é um número considerável, assim, somos 200, mais de 20, com certeza. Eu devia, inclusive, ter trazido esse dado, até peço perdão, tá? Dei esse vacilo, mas tem bastante mulheres bariátricas no grupo. Eu queria comentar duas peculiaridades da questão do álcool na mulher, que é a questão que ele aumenta a chance de câncer de mama, eu acho que é importante deixar esse dado, e a questão da síndrome alcoólica fetal, a mulher que faz o uso na gravidez. Assim, eu sei que são 2 assuntos longos, mas eu queria só registrar que eles são importantes. Consequências, né? Muito importantes. Muito importante. A Fernanda, de Paula Ramos, perguntou sobre a questão do alcoolismo feminino na pandemia. O que você está vendo aí de diferença? Eu acho que não só feminino, né, mas algumas investigações, né, é feito um estudo no mundo, né, o Global Drug Survey mostrou que sim, a mulher que já tem esse comportamento de beber está bebendo mais, porque está em isolamento, principalmente quando está em isolamento, né? Não só por ansiedade, mas como facilidade de acesso, né? Como por inatividade, né? Então, para aquelas que trabalham fora, né? Que tem uma rotina, tanto quanto o homem, né? Então, esses dados já são desse ano, né? Mostrando que sim, esse isolamento, com mudança total da rotina, tem feito com que, de uma forma geral, os usuários aumentem a quantidade das drogas, né? Do álcool também. E a mulher também. Já que ela deixou de ser invisível, né? Pelo menos um pouco. Lua, seus comentários finais, o que você ainda queria conversar um pouquinho antes da gente encerrar sobre o tema? A palavra é com você. Então, antes de encerrar, eu queria... A gente falou muito sobre família, né? Prevenção na família. Caiu e levantou. Eu caí. Estamos te ouvindo, Lua. Travou. Oi? Oi, voltei? Travou, mas voltou. Oi. Muitas mulheres que estão em recuperação recente ou há menos de um ano, eu vejo muitos comentários no grupo de, às vezes, elas terem filho adolescente, às vezes não, tem filho adolescente, e aí que estão iniciando o uso, e elas sentem que elas não têm, eu já vi partilharem que elas não se sentem no direito de falar alguma coisa porque elas fizeram uso. Eu queria deixar, se a doutora puder comentar isso, como ajudar, de que forma ajudá-las a quebrar esse ciclo, porque elas são mães, elas têm o direito, sim, elas estão em recuperação, né? E aí muitas, eu anotei aqui, filhos adolescentes apresentando problemas, mas eu não posso falar, porque por muito tempo eu estava no uso. Tem bastante companheiras assim no grupo. Nossa, muito importante isso. Olha, eu acho que vou falar de família de novo, né? Que é isso que você trouxe, porque precisa tratar a família. A gente não tem espaço de tratamento para a família. E tratar a família significa baixar o preconceito, tirar essa culpa que a família tem, né, desses processos todos mal construídos, né? Então, falar da doença em casa faz toda a diferença. Tem poucos trabalhos, mas que mostram que quando o pai fuma ou bebe, e quando ele é dependente, por exemplo, de tabaco, de nicotina, se ele falar em casa sobre a doença dele, falar que ele está se tratando e que isso tem tratamento, né, que é uma doença crônica, mas é tratável, isso faz prevenção para os filhos. Então, as famílias estão desassistidas.
elas não têm onde procurar tratamento. Então, além do dependente, as políticas têm que se voltar para a família, quer seja para ensinar como faz prevenção, quer seja para tratá-las quando um membro da família é dependente. Então, é para falar disso, isso não é culpa de ninguém, né? Muito pelo contrário, é falta de um monte de coisa ou fator de risco para desenvolver essa doença, e quanto mais falar disso, melhor, Luciana, que é o que você está fazendo. Tá bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, já que é a palavra final, quero agradecer a oportunidade, agradecendo em meu nome, em nome do coletivo, que também foi uma super oportunidade de a gente falar do coletivo, os profissionais que estão assistindo, que tiverem pacientes mulheres, que quiserem indicar o coletivo, elas serão super, super bem-vindas, podem me procurar no meu Facebook, ou pegar o meu contato com a Renata Brasil, ou com a Sabrina, eu passo o PDF de apresentação, como eu disse, é tudo muito bem organizado, então a gente quer se colocar, o nosso objetivo é sermos mais uma ferramenta de ajuda, então vocês podem contar com a gente, com o coletivo, e podem contar com a Luciana, que a Luciana, todo mundo tem algo a acrescentar. E eu quero agradecer, é um prazer, é uma honra estar dividindo a live com a doutora Ana Cecília. Eu contei para ela hoje, ela foi uma das primeiras palestras que eu assisti. Então, assim, responsa. Muito obrigada, Sabrina, pela oportunidade. Obrigada a você, Lu, por ter aceitado o nosso convite, por estar sempre batalhando aí pela nossa área, dando muitas ideias. A gente tem aqui vários elogios a vocês duas, meninas. Outras pessoas que eu disse aqui, Ana, das suas fãs, aí ali a Helena falou que eu não comentei dela, a Laura Fracasso também te mandou, o Ronaldo Rizeto, várias pessoas aqui falando do como seu exemplo e sua força é importante. A gente aqui tá trazendo esse tema, e o Jaque contou aqui, em cima do que vocês estavam falando, de como a filha dele, de 9 anos, acompanha essa questão da recuperação dele, como ele senta, explica sempre que surge uma questão, né, como é que ele está atrás dessas questões. Queria dar a palavra para você, Ana, antes da gente encerrar, né, para você passar o teu recado. A gente já está aqui 1h20 junto. Puxa vida, e a gente ficaria, né, aqui no Dia do Amigo hoje, batendo papo, para trazer esse tema tão importante que é a prevenção e as questões relacionadas ao uso do álcool na mulher. Você vê que onde a Ana Cecília está, rapidamente, até eu troquei o tema da live, que era o alcoolismo feminino, e passei para a prevenção, né? Como a gente acaba trazendo essas questões que são fundamentais e que fazem parte aí do nosso trabalho. Então, Ana... Eu só tenho a agradecer também essa oportunidade, foi ótimo te conhecer, Luciana, ver que você está aí para a luta, né? Está na luta já, e está ganhando, né? Já ganhou algumas batalhas, vem outras pela frente, mas você vai estar nela, com essa energia. Dizer que a BEAD é esse lugar, né? O lugar de prevenção, o lugar de passar para todo mundo o que pode ajudar, o que tem ciência também por trás, que faz diferença, sim. A gente economiza vidas quando a gente começa por algo que já foi estudado, que faz sentido científico. E dizer que eu acredito muito na prevenção, né? Eu acho que a gente tem que lutar por isso, e sem a menor dúvida, privilégio poder lutar pela prevenção entre as mulheres, né? Poder proteger as mulheres e poder fazer diferença, né? Já que o uso de álcool entre homens está baixando, uso na vida, e daqui a pouco a mulherada alcançou os homens em tudo, e eu não quero assistir isso, meninas. Eu vou viver muito. É isso aí, Ana. Não só vai viver, mas como ainda vai trabalhar muito nessa causa,
Então, é muito bom estar aqui com vocês e todo mundo que está assistindo. Quem está elogiando aqui, não basta elogiar, compartilhe, divulgue. A live vai continuar aí, o vídeo, tanto no YouTube, quanto a gente está subindo ele para o Facebook. E acho que é o nosso papel também levar essa mensagem, o que a ciência diz, junto com o que a gente vive no dia a dia, porque não são coisas separadas, né? A história da Luciana não é diferente do que a gente lê nos artigos, né, Ana? E a gente tem que estar sempre se aproximando sociedade e ciência para mudar a nossa realidade, seja propondo leis, como o pessoal aqui no chat falou, o próprio Guilherme agora trouxe essa questão da importância da gente lutar contra a publicidade e propaganda de bebidas alcoólicas no país, e acho que cada um de nós tem o seu papel, né? E a gente pode fazer a diferença, seja divulgando. Luciana contou aí que ela começou postando no Facebook a história dela, e assim como ela já me contou que leu uma postagem de alguém que influenciou, né, e ajudou ela, não foi, Luciana, nessa busca de ajuda, muitas pessoas também leem as suas mensagens e leem a cada um de vocês que escreve, e acho que cabe a gente fazer, não adianta a gente sentar, cruzar os braços e reclamar do governo, né? A gente tem que fazer o nosso papel porque a gente é sociedade, né? A gente também muda. E cada um de vocês que assistiu aqui, se levar um pouquinho desse conteúdo da doutora Ana, da Luciana, e aplicar no dia a dia, seja contando ali para uma mãe, para um pai, né, para que ele repense a relação dele do álcool dentro de casa, seja fazendo uma publicação, compartilhando esse vídeo, a gente pode sim fazer a diferença, e eu tenho certeza que a gente está aqui até as 10h20 da noite, segunda-feira, porque a gente acredita na diferença que a gente faz. Esses abeadianos maravilhosos que estão aí. Renata e toda a turma. Então, em nome da doutora Renata Brasil, nossa presidente, de toda a diretoria, do conselho aqui representado pela Ana Cecília, um agradecimento a todos vocês, e chamar vocês para a mudança. Fala, Lu, antes da gente fechar. Não, eu queria só dizer aquela frase que eu gosto muito, que é: o que eu faço é uma gota no oceano, mas se eu não fizer, o oceano será menor. Então, qualquer coisa que a gente faça é importante. Eu vou te dividir uma para a gente encerrar, tá, Lu? Que é a minha versão da tua fala. Se você acha que você é muito pequeno para fazer a diferença, olha a diferença que faz um mosquito dentro de uma barraca fechado contigo, né? Então, tudo é uma questão de perspectiva. Não importa o tamanho, a gente pode sim fazer a diferença, né? Basta a gente realmente acreditar e, enfim, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que acreditaram e ficaram até o fim. E a gente segue aí nas redes sociais, divulgando aí os temas da nossa área. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima, gente. Beijo para todos.